Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Renan, você está no canal Você Mais Cripto, o lugar onde você encontra conteúdo sobre o Bitcoin e o universo das criptomoedas. Até o final desse vídeo, você vai ter a resposta de dois porquês. O primeiro tem relação com as características do Bitcoin que o tornam um ativo tão valioso. E o segundo tem a ver com o porquê é interessante você aproveitar o momento atual do mercado para aumentar os seus aportes, aumentar a sua posição nesse ativo tão valioso que é o Bitcoin. Bom, seguindo então para a primeira resposta, por que o Bitcoin ele é tão valioso, é necessário eu te apresentar algo que é muito importante para qualquer ativo possa ter uma função de dinheiro, uma função de moeda. Eu estou falando das propriedades monetárias. Essas propriedades monetárias são características essenciais para que um ativo possa assumir com eficiência o papel do dinheiro ou de uma moeda em uma economia. Quando a gente pensa em dinheiro, quando a gente pensa em moeda, ela deve exercer três funções: reserva de valor, meio de troca e unidade de conta. Então essas propriedades monetárias que eu vou te apresentar, elas devem estabelecer de forma eficiente essas três funções do dinheiro. E para a gente ilustrar essa ideia, eu inclusive vou fazer uma comparação entre a moeda fiat, o ouro e o Bitcoin. São 7 propriedades, então vou ser bem rápido aqui para que você possa ter um panorama geral dessas propriedades e entenda com profundidade o porquê o Bitcoin é tão valioso. Então a primeira propriedade monetária importante é a durabilidade. Se a gente olha para o papel moeda, para a moeda fiat, ele é extremamente frágil. O papel moeda ele pode ser facilmente estragado, rasgado, queimado. Ele não tem uma durabilidade tão boa assim, comparada, por exemplo, com o ouro. A gente vê inclusive filmes de piratas ou reis enterrando as suas riquezas em ouro para ser encontrada gerações depois. Isso significa que o ouro ele é bastante durável. Então essa propriedade monetária no ouro está presente com bastante força. No Bitcoin, da mesma forma. O Bitcoin ele é digital. Por ele ser digital, ele não tem corrosão ao longo do tempo. Ele não desgasta ao longo do tempo. Ele é digital. Então essa propriedade monetária de durabilidade está extremamente forte no Bitcoin. A segunda propriedade monetária muito importante é a divisibilidade. A divisibilidade nada mais é do que a característica de você dividir o dinheiro para que você faça micros pagamentos. Nesse sentido, a moeda fiat ela é bem divisível. A gente consegue fazer micro pagamentos utilizando moedas, centavos, como por exemplo ir a uma papelaria e fazer uma fotocópia ou comprar uma caneta. A gente consegue fazer esses micro pagamentos com a moeda fiat. R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos. Temos essas moedas em circulação na nossa economia que nos permite fazer esses micropagamentos. Essa é a propriedade de divisibilidade. Já o ouro, embora a gente consiga sim dividir ele em algumas partes, mas imagine você indo à papelaria comprar uma caneta. Como que você conseguiria dividir o ouro numa quantidade bem menos do que 1 grama para você poder fazer esse pagamento dessa caneta? Então o ouro ele tem um certo limite aqui em relação à divisibilidade, que está associada às suas características físicas. Agora, o Bitcoin ele é extremamente divisível. Para você ter uma ideia, uma unidade de Bitcoin pode ser dividida até a 8ª casa decimal. E a menor unidade de Bitcoin é chamada de Satoshi. Um Satoshi é igual a 0,000000001 Bitcoin. Então, a gente consegue fazer micropagamentos com o Bitcoin, já que ele é extremamente divisível, indo até a 8ª casa decimal, utilizando aí os satoshis para fazer micros pagamentos. Agora vamos entrar na terceira propriedade monetária importante, a fungibilidade. Para entender essa propriedade, vou trazer um exemplo. Imagine que você tem uma nota de R$50 e você vai viajar do seu estado de origem para um outro estado do Brasil. Você consegue utilizar essa mesma nota de R$50 nesse outro estado. E se outra pessoa tiver uma outra nota de R$50, elas possuem o mesmo valor. Não tem diferença de valor entre essas duas notas. Essa é uma característica de fungibilidade. Ou seja, a gente tem características iguais dessas duas notas e valor igualmente dessas duas notas. Mas aqui vale uma ressalva. Embora a gente tenha essa fungibilidade de forma local em um país, a gente não tem essa
fungibilidade de forma global. Então, embora a moeda fiat tenha uma fungibilidade local, ela não tem uma fungibilidade global. Já o ouro, ele é aceito em qualquer lugar no mundo. 1 grama de ouro aqui no Brasil tem o mesmo valor do que 1 grama de ouro nos Estados Unidos. Ao contrário da moeda fiat, que aqui no Brasil, por exemplo, uma nota de R$100 não tem o mesmo valor do que uma nota de $100. Ou seja, o valor R$100 não é fungível com o valor $100. Já 1 grama de ouro aqui no Brasil tem o mesmo valor do que 1 grama de ouro em qualquer lugar do planeta. O Bitcoin é da mesma forma. Uma unidade de Bitcoin tem o mesmo valor aqui e em qualquer lugar no planeta, em qualquer outro país. Um Bitcoin vai estar sempre valendo 1 Bitcoin. Vamos então para a quarta propriedade monetária importante para que um ativo possa exercer o papel de dinheiro, de moeda, de maneira eficiente. Estamos falando agora da portabilidade. Pensando na moeda fiat, ela é até relativamente portável. Isso porque estamos numa era digital. Então, quando um banco, por exemplo, faz uma negociação com outro banco, mesmo que este esteja em um outro continente, basta riscar do registro contábil de um banco e adicionar no registro contábil do outro banco. É tudo digital. Estamos no mundo globalizado. Então, de certa maneira, a gente não precisa mais transportar grandes remessas de cédulas para poder liquidar uma transação de grandes valores. Dessa forma, a moeda fiat ela é portável. Olhando para o ouro, a gente já encontra uma certa dificuldade. Imagina a seguinte situação: 2 grandes empresas estão querendo fazer uma negociação em ouro. Digamos que são bilhões de dólares. Para fazer a liquidação dessa transação em ouro, requer uma infraestrutura mais arrojada. Não é tão trivial você portar toneladas de ouro de um lugar para o outro. Inclusive, existem casos de naufrágio de navios no meio do oceano que estava carregado de ouro. Então, o ouro ele não é tão portável assim. Olhando para o Bitcoin, ele é extremamente portável. Ele sempre está na blockchain e você consegue acessar isso de qualquer lugar do mundo. Basta você ter as suas chaves privadas para acessar aqueles fundos. Se a gente voltar para o ouro, por exemplo, para fazer uma liquidação de bilhões de dólares, é preciso uma sala cheia de barras de ouro, containers cheios de barras de ouro. No caso do Bitcoin, basta você armazenar isso em um QR Code. Vamos então agora para a quinta propriedade monetária, a verificabilidade. A verificabilidade é a propriedade monetária de um ativo associado à falsificação, à legitimidade. Então, se a gente olhar para a moeda fiat, a gente sabe que é possível falsificar a moeda fiat. Inclusive, nas notas aqui no Brasil, tem vários pontos dela que a gente consegue verificar se ela é real ou não, se ela é autêntica ou não. Isso faz com que essa propriedade de verificabilidade na moeda fiat não seja tão forte, já que a gente consegue falsificar essa moeda. No caso do ouro, também. Inclusive, um dos grandes entraves que acaba aparecendo nas negociações com ouro é justamente verificar se aquele ouro é autêntico. Existe hoje diversas técnicas físico-químicas para poder atestar a autenticidade daquele ouro. Então, quando são grandes remessas, grandes valores, quem está recebendo aquele ouro gasta-se tempo e dinheiro só para verificar se aquele ouro ele realmente é autêntico. No caso do Bitcoin, é extremamente difícil você falsificar o Bitcoin e extremamente fácil você verificar se tem algo de errado. O tempo inteiro, um dos agentes que participam da rede do Bitcoin, chamado nó, estão verificando se está tudo certo na rede, se todas as transações estão ocorrendo de acordo com as regras estabelecidas no protocolo, se os blocos também estão respeitando as regras que estão escritas no algoritmo do Bitcoin, ou seja, o tempo inteiro, 24/7, esses nós estão verificando se está tudo certo na rede. E existe um outro motivo técnico que impede as pessoas de falsificar o Bitcoin. Questões técnicas, inclusive, que se você tiver a curiosidade em saber, deixa aqui nos comentários.
comentários que eu trago um vídeo exclusivo para você aprender com profundidade como funcionam as engrenagens por trás do Bitcoin. Então, o Bitcoin, por ter essa rede forte, descentralizada, pela blockchain ser tão robusta, a gente tem essa propriedade monetária de verificabilidade forte no Bitcoin. Vamos agora então para a sexta propriedade monetária importante, e essa particularmente eu acho extremamente valiosa, que é a escassez. Quando a gente olha para a moeda fiat, ela não é nem de longe escassa, principalmente depois de 1971, quando o presidente Richard Nixon temporariamente retirou a conversibilidade do dólar em ouro. Isso fez com que qualquer moeda fiduciária até o momento não tenha mais lastro em ouro. A principal consequência disso é que todos os governos, através dos bancos centrais, podem imprimir dinheiro de forma infinita. Isso faz com que a moeda fiat, a moeda fiduciária, é por isso inclusive que ela tem esse nome, porque não tem mais lastro em ouro. Agora é fidúcia, é a confiança no governo. Eles podem fazer isso de forma infinita, e a consequência disso é a moeda fiat ficar menos escassa, ou seja, ela perde valor ao longo do tempo e de forma irreversível. Aqui entra a lei básica da economia, a lei da oferta e da demanda. Se tem muita oferta de um produto, de um serviço, o preço tende a cair. Essa relação funciona também para o dinheiro. Quanto mais dinheiro em circulação, menos valor ele vai ter. No caso do ouro, a gente sabe que não temos uma oferta ilimitada de ouro. Bom, pelo menos não até agora, né? Ao longo da história, a gente foi minerando o ouro e a gente percebeu que esse metal precioso, ele não é tão abundante, ele tem uma certa escassez. A gente não encontra ouro em qualquer esquina. Então essa propriedade monetária de escassez é extremamente forte no ouro. E o mesmo acontece com o Bitcoin. Ele pode se dizer que é ainda mais escasso que o ouro, porque ele tem uma escassez programada. Só existirão 21 milhões de unidades em toda a história do Bitcoin. E essa oferta, inclusive, ela é controlada através de um mecanismo brilhante, que é o mecanismo do halving. A mineração é um processo que, além de validar as transações que estão ocorrendo na rede, é um momento também que novos bitcoins são gerados, que são pagamentos de recompensa para os mineradores. E essa recompensa vai caindo pela metade, aproximadamente a cada 4 anos. Esse processo faz com que a oferta seja cada vez menor, ao contrário da moeda fiat, por exemplo, que os governos podem praticar a expansão de base monetária e, historicamente, aqui no Brasil, mais de 15% ao ano. No caso do ouro, a gente ainda pode encontrar jazidas de ouro em algum outro lugar, e tem inclusive alguns projetos de mineração de metais preciosos, incluindo ouro em asteroides. Mas a gente pode sim aproximar que o ouro ele é escasso, por isso ele tem tanto valor. Assim como o Bitcoin, ele é escasso de forma matemática, então ele é ainda mais escasso. E por fim, e não menos importante, a propriedade monetária de aceitação. Essa, inclusive, ela é semelhante à fungibilidade do ponto de vista de aplicação. Localmente, a gente tem uma aceitação, inclusive é uma aceitação forçada, né? O governo força as pessoas a utilizarem a moeda local, por isso que, inclusive, em alguns textos você vai encontrar esse processo sendo chamado de curso forçado. Ele ocorre de forma local, de tal maneira que aqui no Brasil aceita-se real, mas na Índia não aceita real, e nos Estados Unidos também não aceita real, em qualquer outro lugar no mundo não aceita real. Isso faz com que essa propriedade monetária seja apenas localmente. Assim, a moeda fiat não apresenta com tanta eficiência essa propriedade aceitação. Já o ouro, ele é aceito globalmente. O ouro ele é aceito em qualquer lugar que você vá, qualquer pessoa vai aceitar o ouro. Já o Bitcoin, ele está num processo crescente de aumento de adoção. Ele está no início ainda de sua história. Por esse motivo, a aceitação não é global. Embora a gente consiga fazer transações no mundo inteiro, muitas pessoas no mundo inteiro já utilizam o Bitcoin, já aceitam o Bitcoin, mas não é algo ainda amplamente disseminado. Você não consegue ir no supermercado e pagar diretamente com o Bitcoin. Existem algumas outras formas com cartão cripto e tal, mas aqui eu estou falando de você pagar diretamente com o Bitcoin. Isso ainda não acontece. No futuro, é bem provável que isso possa acontecer, mas atualmente essa propriedade monetária de aceitação não está tão forte ainda no Bitcoin.
Então, para resumir tudo isso que eu acabei de dizer, vou deixar aí na tela uma tabelinha mostrando as propriedades monetárias que eu mencionei nesse vídeo e a comparação que eu fiz com a moeda Fiat, com o ouro e com o Bitcoin. Você pode perceber que o Bitcoin apresenta todas as propriedades monetárias, com exceção da aceitação, que ainda está em processo de evolução. Com isso, você pode concluir o porquê o Bitcoin ele tem tanto valor. A resposta é: o Bitcoin possui propriedades monetárias naturais fortes. É por isso que uma das narrativas que está ganhando mais força por parte do Bitcoin é a reserva de valor, já que ele possui essas propriedades monetárias fortes, principalmente a escassez, faz com que ele seja uma ótima opção, assim como o ouro, para preservar valor ao longo do tempo. Ou seja, preservar os frutos do seu trabalho, as suas receitas, pensar a longo prazo. Dito isso, então, vamos finalizar esse vídeo com o segundo porquê que eu prometi para você que iria trazer a resposta. Já que entendemos o motivo no qual faz o Bitcoin ser algo com tanto valor, por que é importante a gente aumentar os nossos aportes no momento atual? Quando estamos em bear market, o sentimento do mercado fica em medo, desespero, a maioria das pessoas pensam em vender, mas essas pessoas que pensam em vender são as pessoas que não entendem a primeira parte do vídeo, o motivo que faz o Bitcoin ter tanto valor. Quando você entende com profundidade por que o Bitcoin tem tanto valor, faz sentido você sempre aumentar o seu aporte ao invés de vendê-lo, já que a tendência a longo prazo é ele ter uma valorização. Mesmo que ele tenha essa volatilidade a curto prazo, quando a gente olha para um intervalo de tempo maior, a gente percebe essa valorização. Inclusive, historicamente, quem segurou o Bitcoin por pelo menos 4 anos nunca saiu no prejuízo. Mas beleza, por que aproveitar o bear market? O bear market é um momento onde os ativos estão caindo, no caso, os ativos digitais, as criptomoedas, o Bitcoin, está no seu ciclo de baixa. Isso significa que os preços vão ficando cada vez mais baixos ao longo do tempo, até ele encontrar o fundo daquele ciclo para depois reverter o mercado e começar um novo ciclo de alta. Então, nesse momento de queda, já entendendo o valor do Bitcoin, é interessante você fazer os aportes. E aqui eu já deixo uma grande sugestão. Quando você estiver fazendo seus aportes, faça de forma recorrente, o famoso DCA. Então, para te dar um exemplo, imagine que o Bitcoin estava lá a 100 mil dólares e você fez um aporte. Quando ele caiu para 80 mil dólares, por exemplo, você foi lá e fez outro aporte. Nesse processo, o que acontece? O seu preço médio, ele acaba diminuindo. O que é o preço médio, né? Basta você pegar o preço que você fez o primeiro aporte, o preço que você fez o segundo aporte, somá-los e dividir por 2, pela quantidade de aportes, 2 aportes. Você vai chegar, nesse caso, nesse exemplo, em 90 mil dólares. Isso significa que seu preço médio nessa situação, nesse exemplo, seria 90 mil dólares. Você comprou a 100, depois comprou a 80. 100 mais 80, 180, dividindo por 2 dá 90. Então, esse é o seu preço médio. Imaginamos que o Bitcoin caiu novamente, foi para 60 mil dólares. Você aproveitou essa oportunidade e comprou mais. Então, fazendo a soma desses 3 aportes que você fez, você chega a 240 mil dólares. Se você dividir por 3, você chega no valor de 80 mil dólares. Ou seja, conforme o preço vai caindo e você vai aproveitando esse cenário, vai aproveitando essas oportunidades, o seu preço médio vai diminuindo. E a grande consequência positiva disso é, quando o mercado reverter e começar o seu ciclo de alta, você vai começar a acumular os seus lucros. Seu preço médio foi ficando cada vez mais baixo e quando ele reverter, assim que ele passar do seu preço médio, você já vai estar acumulando lucros enquanto ele está subindo. Então, é por esse motivo que é tão interessante e tão valoroso aproveitar o cenário de bear market para fazer aportes em ativos fortes como o Bitcoin. Lembrando que aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas um conteúdo educacional para que você possa se basear, estudar e se aprofundar, fazer suas próprias pesquisas e fazer sua decisão se faz ou não sentido para você. Bom, com isso então, eu te dei a resposta de 2 porquês. O porquê o Bitcoin ele é tão valoroso por conta das suas propriedades monetárias naturais e o porquê é importante você aproveitar o bear market para aportar mais, justamente porque é o momento onde você consegue diminuir o seu preço
médio. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, clique em gostei. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa os sininhos para receber as notificações, deixe seus comentários aí sobre suas percepções, qual é a sua opinião sobre o Bitcoin, sobre o valor que ele tem, se faz sentido para você fazer aportes no bear market, se não faz. Todas essas ações contribuem muito para o crescimento do canal e não tem nenhum custo para você. É uma forma de você ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas e também é uma forma de você ajudar esse canal a cumprir a sua missão educacional dentro do mercado cripto. Vou ficando por aqui, te vejo no nosso próximo encontro.